Estamos de volta com notícias de Fortaleza e agora nós vamos conhecer o novo secretário da City Nova, Fundação da Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, Luiz Alberto Saboia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente sabe que é uma pasta de extrema importância, né, em vários pilares, seja a juventude, seja esse acesso à comunicação, né, que a população tanto precisa. E eu queria que você contasse um pouco como é que tem sido esses primeiros dias à frente da pasta. Olha, são muitos desafios à frente, nós temos projetos de extrema relevância e com muito impacto para a cidade a serem implantados. Então, o primeiro momento tem sido de enxergar tudo que a pasta fez nos últimos anos, e foram muitas entregas que a pasta fez nos últimos anos, e já preparar para esses novos desafios. Então, o nosso foco, a nossa energia nesse momento tem sido preparar a Secretaria, a Fundação, no caso, para assumir 3 ou 4 grandes desafios, que são bandeiras, inclusive do plano de governo do prefeito, né? E olhar para frente. Assim, são desafios muito interessantes e pelo potencial de impacto que a pasta tem, de trabalhar com a juventude, com a inteligência da cidade, isso tem sido muito relevante, muito gratificante. É um olhar que já vem sido feito, né? Começou, né, nessa gestão passada e que tem tudo para ser aprimorado, digamos assim, sim, agora, né? Sim, a Fundação, ela nos últimos anos, desde a sua criação, ela é a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, inicialmente foi feito todo um trabalho para o braço ciência da Fundação, depois para o braço tecnologia, e a minha intenção agora é colocar o foco no braço inovação. E quando eu falo inovação, inovação urbana, para além da tecnologia. Quando eu falo de inovação, eu estou falando de inovação que pode ser um aplicativo que facilita a vida do cidadão, mas pode ser também um sistema de bicicletas compartilhadas, como eu estou vendo aqui, e que eu obtive a grata experiência de ter conduzido lá na Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, né? Então pode ser algo tecnológico, mas pode ser também um projeto como o E-Carroceiro, que é um projeto que fazia com que os carroceiros levassem o lixo para os ecopontos, pagando os carroceiros para isso. Isso é inovação social, utilizando o aplicativo do Banco Palmas, né? Então cada carroceiro tinha um cartão ou aplicativo e ele recebia, ao invés de jogar o lixo no meio da rua, ele era estimulado a entregar o lixo no ecoponto, pesa-se o lixo, paga-se ao carroceiro usando o aplicativo do Banco Palmas. Então, você vê que uma experiência como essa, ela envolve não somente tecnologia software, tecnologia da informação, mas envolve também tecnologia social. Sim. Envolve inovação social, melhor dizendo, envolve pensar fora da caixa. Então, eu acho que o nosso grande desafio na City Nova vai ser usar a ciência e a tecnologia para a inovação social, para a inovação urbana e para enfrentar aqueles problemas que são clássicos da cidade e que o cidadão comum se depara com ele no dia a dia. Muitas vezes, a questão do lixo, mobilidade urbana, a questão da violência urbana, qualidade do ar e tantos outros, né? Então, acho que o nosso desafio, estamos muito motivados para isso, né, sob a liderança do prefeito, é fazer com que a tecnologia saia de um conceito abstrato e vire uma prática concreta do dia a dia da cidade. É mostrar todo o desenrolar da tecnologia possível, né? Ele vai para todos os âmbitos. Sim, né? Desculpa. E mais do que isso, criar soluções. Sim, criar sim. soluções que estejam na rua e que as pessoas experimentem as soluções. Eu posso citar, por exemplo, quando estava como executivo da Secretaria de Conservação, e estava à frente das questões de mobilidade, nós lançamos um aplicativo que era o Meu Ônibus, né, que permite que o usuário acompanhe em tempo real o tempo de aproximação, inclusive vendo o deslocamento do ônibus pelo aplicativo. Isso dá previsibilidade, né, para o usuário, ele só vai para a parada quando o ônibus está chegando, então uma série de benefícios que essa política traz. Mas esse é um exemplo de inovação que é na veia, né, digamos palpável, assim, palpável, que as pessoas experimentam dela, né? Não que a inovação, que a ciência abstrata é muito importante também, até porque ela acaba sendo a matéria-prima para essas inovações. Sim. Mas é fundamental que essas inovações cheguem no dia a dia do cidadão, acho que esse é o grande desafio. Não é tirar o mérito de uma ou outra, é, na verdade, unificar esses dois na experiência, né, na vivência da população. Exatamente, eu acho que a ciência e a tecnologia, elas ganham sentido quando elas se traduzem em alguma coisa que beneficie o dia a dia da criança, do idoso, do cara que pega ônibus, do cara que anda pela cidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Com certeza. A gente tem um VT, então, por favor, roda VT.
Não há dúvidas de que as novas tecnologias vieram para ficar. Hoje em dia, as facilidades do mundo moderno estão a um clique ou na palma da mão com o celular. Criada com essa ideia, a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação, mais conhecida como CityNova, tem a missão de difundir conhecimento e desenvolver tecnologias que auxiliem na solução de problemas urbanos, além de estimular o bem-estar da população. Através do Observatório de Cidades Inteligentes, a CityNova desenvolve iniciativas e ações em vários setores, como o planejamento urbano, habitação social, energia, mobilidade urbana, coleta de lixo, controle da poluição do ar, entre outros. Para dar sequência ao trabalho, foi recém-nomeado para a presidência da Fundação Luiz Alberto Saboia. Ele já exerceu a função de secretário executivo de Conservação e Serviços Públicos na segunda gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio. Saboia também coordenou as políticas de mobilidade sustentável, que engloba, dentre outras, a política cicloviária e de caminhada, carros elétricos compartilhados e ações voltadas para o transporte público. Muito bacana. Um retrato disso tudo que nós estamos conversando aqui, né? É um trabalho que já vem sendo realizado e que a população já vem sentindo impacto no dia a dia, na rotina, né? Então, não é só um aplicativo de ônibus, é um aplicativo que traz mais segurança, mais facilidade, otimiza tempo dessa pessoa que não precisa sair correndo, ela sabe o horário, então consegue até ter um pouco mais de tempo para ficar com a família, por exemplo. Sim, sim. O que a gente estava conversando ontem, né? Antes. Isso agrega valor para o dia a dia do usuário. Então, eu acho que esse, como eu falei antes, é o grande desafio. E eu, lembrando aqui do meu percurso passado na Secretaria de Conservação, grande parte do que a gente fez lá tinha essa pegada, digamos assim, para usar um termo mais jovem, tinha essa pegada de enfrentar os problemas concretos com soluções fora da caixa. Sim. Algumas tinham tecnologia, como é o caso do meu ônibus, e algumas eram soluções que não demandavam grandes sacadas de tecnologia, mas que traziam um conceito novo, né? Então você pega, por exemplo, a rede de ciclofaixas da cidade, né? Não há nada de tecnologia nela, mas a expansão dessa rede na velocidade que foi feita, da forma como foi feita, foi uma grande inovação para a cidade, possibilitou que a paisagem urbana hoje seja modificada. A gente vê hoje ciclista. Então isso é pensar para a cidade também, pensar de forma inovadora a cidade, é romper com paradigmas antigos e buscar paradigmas novos, né? Ninguém pode buscar resultados novos partindo de princípios antigos, né? Então eu acho que essa é a grande sacada da inovação, é fazer com que a inovação saia do abstrato e vá para o concreto do dia a dia das pessoas. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo agora e a gente volta já já. Lançado em 2014, o Internet para Todos, ou Wi-Fi de Fortaleza, oferece conexão rápida e de qualidade de internet gratuita disponível atualmente em 31 localizações de Fortaleza, que inclui praças, terminais, mercados públicos, cucas e areninhas. É mais uma forma, né, dessa distribuição de tecnologia, né, o alcance. E também, até entrando um pouco naquilo que estávamos falando anteriormente, propicia que a comunicação em massa, né, no sentido desse aplicativo, então você está em qualquer lugar, não tem a internet, né, roteada do celular, mas você pode contar com Wi-Fi, então é mais uma vertente. Acredito agora que, né, como o senhor já faz parte, né, dessa área tecnológica, dessa área de inovação, tenha muitos projetos em vista, né, no sentido de implementar ainda mais o setor. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito do Juventude Digital. Tá, esse programa foi uma das bandeiras do prefeito Sarto, né? Acho que é um compromisso de campanha do prefeito, que é implementar um grande programa de capacitação tecnológica para a juventude de Fortaleza, com uma visão muito ousada, a visão de que Fortaleza passe a ser uma cidade de referência quanto à formação de jovens desenvolvedores de aplicativos, de programas de computador. Nós vivemos hoje uma conjunção muito positiva no mercado de TI, no sentido de que há excesso de demanda em relação à oferta. Então, hoje tem vagas sobrando que o mercado não consegue preencher porque falta gente, falta capacitação. E com a pandemia, né, houve um avanço, acho que em um ano se avançou 10 anos no sentido de mudar os processos. Hoje as pessoas utilizam muito mais delivery,
as pessoas utilizam muito mais o trabalho remoto. Isso trouxe por si só mudanças culturais, de hábitos, mas trouxe uma mudança de perfil que é muito importante a gente observar no mercado de mão de obra, no mercado profissional de TI. O mercado de Fortaleza, por exemplo, que tinha a limitação geográfica da cidade de Fortaleza, hoje não tem mais fronteiras, porque você da sua casa trabalha para uma empresa em São Paulo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, quiçá fora do Brasil. E hoje é uma demanda não atendida no Brasil imensa, né? Então, o prefeito Sarto determinou que nós desenhássemos, isso está sendo feito agora, uma política para nos próximos 4 anos, política muito ousada, para que a gente pudesse criar um programa, um amplo e ousado programa de capacitação para a juventude, com foco nas pessoas que vêm da escola pública principalmente, mas não restritivo, qualquer pessoa pode participar. Sim. Mas com esse foco nas classes, principalmente C, D, nas classes que se chamam nem, né, nem estuda, nem trabalha, de forma que a gente possa dar para esse extrato, para essa população, oportunidades de emprego e renda. Hoje no mercado, um programador de nível técnico, que não tem nível superior, iniciando, ele tem uma faixa salarial média na faixa de R$ 2.500 para a entrada de mercado. Que é muito bom. Muito bom. E quando você pega as pessoas formadas, o nível salarial é bem alto. Então, nós queremos que Fortaleza seja uma cidade de referência no Norte e Nordeste. Nós somos hoje um hub aéreo, nós somos hoje um hub de cabos, né, de fibra ótica, de dados, e nós somos o primeiro PIB do Nordeste, e nós podemos ser uma cidade de referência para que grandes empresas de software se instalem aqui, presencialmente ou virtualmente, mas que possam olhar para Fortaleza e dizer, vamos nos instalar em Fortaleza porque ali há juventude, há demanda, aliás, há oferta de mão de obra para isso. Então esse é o Juventude Digital. A gente está, durante o mês de fevereiro, desenhando os detalhes desse programa. Como eu te falei, ele é muito ousado, mas certamente ele vai ter um impacto muito forte para ajudar a fazer de Fortaleza um celeiro na formação de desenvolvedores de TI no estado. Muito bacana. E é muito interessante, né, porque a comunicação, ela está justamente nesse público, né? Essa, digamos assim, foi feito para eles, né? A questão da comunicação, da tecnologia, da inovação, né? Teve com esse rompimento aí da quarentena, do lockdown, todo mundo em casa, ainda mais a necessidade de desenvolver habilidades, claro, né, nessa área. Então, claro, ter um projeto voltado para isso, claro, vai mostrar que Fortaleza, né, é mais do que o turismo, né? É um local onde você pode vir e captar grandes profissionais, né, com habilidades, certificado. Então, isso faz não só a questão toda a inovação que tem por trás, que é grandiosa, mas é uma oportunidade que às vezes era um sonho muito distante, né, de um jovem que acompanha. Sem dúvida nenhuma. E eu somaria a isso as outras vocações de Fortaleza, né? Morar em Fortaleza também tem seus atrativos, né? Imagine que muitas empresas, seus profissionais que moram em mega cidades, né, quando se deparam com Fortaleza, uma cidade que tem belezas naturais e tem um ritmo de vida que eu diria que ainda é muito mais convidativo do que as das grandes metrópoles, né? Embora Fortaleza seja hoje uma cidade também muito adensada e num ritmo de crescimento muito alto, mas nós ainda temos atrativos que certamente contribuem para que aqui a mão de obra se estabeleça, para que as indústrias venham para cá. Eu diria assim, que você ter uma empresa montada, por exemplo, no futuro Parque Tecnológico da Praia de Iracema, talvez seja mais interessante do que ter uma empresa no centro de uma mega cidade como São Paulo, sem nenhum demérito aqui a São Paulo. Mas eu acredito que essa vocação cearense de Fortaleza de belezas naturais, né, de uma formação diferenciada na escola pública, o estado do Ceará e Fortaleza hoje se destacam na escola pública. Eu acho que com essa liga de formar gente na área de TI para suprir um enorme mercado que está superaquecido, vai ajudar muito a que esse mercado se desenvolva aqui, que nós possamos fazer de Fortaleza um polo de TI, um polo de mão de obra, mas também desses jovens capacitados vão surgir startups, novos negócios, novas empresas. Então é uma política pública completa que não é só capacitação. É verdade. É capacitação, mas é encaminhamento ao mercado de trabalho e é também uma política de formação de novos empreendedores, de prospectar de todos esses garotos que irão estudar, quais são aqueles que têm vocação empreendedora, que têm ótimas ideias e ajudá-los a desenvolver seu negócio, porque isso vai gerar desenvolvimento para a cidade.
Então, é uma política pública completa e, como eu falei, se articula com a educação, se articula com a vocação da cidade e eu não tenho dúvida nenhuma que fará de Fortaleza um polo de referência em tecnologia da informação, em inovação e, obviamente, com um impacto muito grande para essa comunidade, para essa população de classe C e D que precisa ter oportunidades de mercado. Com certeza. E no mercado que precisa, né? Aí que está assim, a grande diferença, né? Muito. Que é carente desse profissional. Então, você capacitar, igual a gente falou, já é um trabalho que vem sendo realizado na educação, então desde a ponta. Então, você já pega esse menino, essa menina que já vai, né, criando habilidades, criando conhecimento, tendo já pequenas oportunidades ali que talvez não teriam sem a educação. E aí você traz essas crianças, né, para a juventude no sentido de oportunidade e novidade, né? Então, agrega ainda mais ao mercado que não tem esse profissional. Então, faz total diferença na vida não só do jovem, mas da família, do entorno, do convite para que outros jovens, né, venham também, né? Sim. Se sintam atraídos por isso. Isso é como se fala, uma espiral positiva, né? Verdade. Uma bola de neve positiva. Então, à medida que você articula o nosso ensino público, que está cada vez progredindo, cada vez melhor, o nosso parque de escolas cada vez melhor, com as escolas de ensino profissionalizante. Pouca gente sabe, mas se você for numa sala de inovação da Google, que existe dentro das escolas profissionalizantes de Fortaleza, escola de ensino integral de Fortaleza, você vai ficar maravilhado com o aparato tecnológico ali. Então, tudo isso pode estar sendo articulado com um programa como esse, para que a gente possa realmente criar emprego e renda, que é talvez o grande objetivo desse programa. Assim, nós estamos muito animados com esse desafio, acho que isso vai ser uma das bandeiras do prefeito que certamente farão diferença. E a gente já está assim animado também, porque sabe que é uma área que desperta, né, emprego, desperta oportunidade, desperta sonhos, né, e muda, igual eu falei, não é só a vida desse jovem, né, a vida de todo mundo que está ao redor e traz ainda mais esse carimbo para Fortaleza, né? Então a gente vai ficar ansioso. A gente vai para mais um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Notícias de Fortaleza. Bom, falar de inovação é sempre bom e sempre tem muita essa vontade, essa sede por mudança, essa vontade de ir lá e fazer e estar na ponta. Então é uma oportunidade muito especial para quem está lá fazendo e para quem também está aguardando, né, que esses projetos sejam de fato, comecem a acontecer, na verdade, né? Também tem o Parque Tecnológico da Praia de Iracema, né, que a gente pode unificar, né, o que a gente estava falando um pouco, né, que é a oportunidade para o jovem. E como é que é a ideia, como é que vocês têm pensado em formular? Esse conceito de parques tecnológicos, né, é algo que existe mundo afora e que se revelou, quando bem aplicado, um fator de sucesso para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento tecnológico e também econômico da cidade. Então, são áreas delimitadas onde o poder público cria incentivos para que empresas de base tecnológica, software, hardware, e também empresas da chamada economia criativa, cultura, design, artes, né, possam se instalar naquela área. Qual a ideia? No caso específico de Fortaleza, foi pensado na gestão ainda do prefeito Roberto Cláudio, transformar a Praia de Iracema, recuperar a Praia de Iracema, a partir de 3 vertentes. Primeiro foi a questão dos incentivos tributários que estão vigentes desde o início deste ano. Então, uma empresa de tecnologia ou da economia criativa que queira se instalar num perímetro delimitado da Praia de Iracema, ela tem desconto no ISS de 60%, ela tem, dependendo do caso, isenção de IPTU, de TBI. Então, cria-se um conjunto de incentivos tributários. Além disso, a Praia de Iracema começou a passar por um processo de revitalização urbana. A Rua dos Tabajaras, que é o coração da Praia de Iracema, ele foi completamente requalificado. Então, ele está no conceito de uma área de trânsito calmo, onde o pedestre é o protagonista e o carro é o convidado. Então, o carro é convidado a andar ali em baixa velocidade. Toda a configuração da via foi feita pensando nisso. Foi a primeira fase da revitalização e também a questão de povoar a Praia de Iracema com equipamentos públicos, né? Então, você já tem hoje a Secretaria de Turismo, você tem a Casa da Cultura Digital, você tem o Instituto Belchior, né? Você tem
agora, há pouco tempo, a própria Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação, a CIT Nova, ocupando lá o espaço que antes era o restaurante Sobre o Mar, que é um espaço icônico da Praia de Iracema. E nós estamos agora querendo povoar a Praia de Iracema com empresas desse segmento, de tecnologia, de rádio, startups, né? Bem como empresas da economia criativa. Acontecendo isso, naturalmente há uma recuperação da Praia de Iracema enquanto bairro, porque você tem ali um uso do solo, como a gente fala tecnicamente, né? Que é um uso positivo, né? A geração de empregos, renda. Ao mesmo tempo, se você tem gente, tem negócios, ali floresce a economia, com restaurantes, com cafés, com atividades culturais, com bares, por que não, né? Mas muda um pouco a configuração da Praia de Iracema de antes, que era basicamente vida noturna. Uhum. E quando você tem uma área da cidade que é centrada em um único tipo de uso do solo, em um único tipo de serviço, de função urbana, como é o caso, você tem problemas, né? Então, quando você concentra somente atividades vinculadas à noite, muitas vezes junto com ela vem a questão também, muitas vezes, da droga e das coisas que talvez sejam desaconselháveis para a Praia de Iracema. Quando você começa a povoar a Praia de Iracema com serviços, com empregos, com vários outros segmentos, você tem uma revitalização e uma ocupação positiva da Praia de Iracema. Então, esse conceito foi usado em várias cidades do mundo afora. Recife tem uma experiência bacana, que é o Porto Digital, tá? E nós queremos fazer da Praia de Iracema realmente uma referência de parque tecnológico no Nordeste. Esse processo começou agora e é um trabalho que demanda várias mãos, aí, o trabalho da CIT Nova, mas também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Instituto Iracema, em parceria com o Estado. A nossa ideia é atrair para ali empresas de base tecnológicas, grandes empresas no futuro, né? A gente já está em negociação com alguns coworkings que vão acontecer ali, de forma que a Praia de Iracema seja um grande pulmão de produção de inovação, de ciência, de tecnologia e de experimentação. Porque nós queremos que as soluções urbanas, criativas, quer sejam de iluminação pública, quer sejam de mobilidade urbana, quer sejam de qualidade do ar, quer sejam de monitoramento, vídeo monitoramento, mas soluções que tragam valor para a cidade possam ser testadas e experimentadas a partir da Praia de Iracema. Vai ser um grande laboratório ao ar livre de produção de inovação na cidade. Esse é um processo que ele não é da noite para o dia, mas ele começou muito fortemente agora e eu creio que ao final da gestão do prefeito Sarto nós teremos aí uma praia completamente revitalizada e um polo de difusão de inovação e de economia da cidade. Muito bacana, mas a gente vai aguardar ansiosamente por esse projeto, assim, que a gente vê que tem tudo para dar certo, né? É um desafio, sim, mas com ele vai vir muitos prêmios, muito nome, um legado muito forte, né? Afinal de contas, você está trabalhando com juventude e inovação, né? Então, esses dois, quando atrelados, realizando esse casamento, então a gente tem um futuro muito grande pela frente. E uma coisa interessante é que a Praia de Iracema sempre teve essa vibe, né, de cultura, sim, boêmia, de artes, né, e que ultimamente a juventude meio que reocupou a Praia de Iracema, e eu acho que tudo isso tem muito a ver com essa pegada de tecnologia e inovação, que é uma pegada de vanguarda, né? Eu acho que tudo isso é muito importante. Eu creio que a gente está começando a observar agora o início de uma era de ouro para a Praia de Iracema. Eu digo ultimamente que a Praia de Iracema está pedindo para florescer, entendeu? Está pedindo para desabrochar como esse polo de cultura, de inovação, de arte, de vanguarda e de tecnologia, de geração de emprego, que é muito bom para a cidade. Com certeza. Já tem um novo nome para ela, né? Ela vai ser reconhecida como um outro espaço, né? Pois é. E a gente espera ansiosamente por isso. Muito obrigada pela sua participação. Te espero aqui depois para que a gente possa conversar muito mais sobre isso, né? E como a tecnologia vem transformando vidas, né? A nossa vida no dia a dia. Se você parar para olhar aqui onde a gente está agora, né? Tem um braço dessa tecnologia. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado também. Bom, e você aí, muito obrigada pela sua companhia. Continue com a nossa programação. Logo mais tem Giro Fortaleza. E aproveita para seguir a gente nas redes sociais, @TV Terra do Sol. Na verdade, não tem giro hoje, mas amanhã eu estou de volta. Um abraço, tchau, tchau.